Olá, pessoal! Eu sou Jonathan Aguiar. Estou aqui com vocês por mais um Sextou! Isso mesmo, Sextou no Espaço Aprender. Hoje, em um horário especial, a partir das 5 horas da tarde, olha aí no seu relógio, 5 horas e 1 minuto ao vivo. Sextou para todo o Brasil, viu? Que alegria! Que alegria estar aqui com vocês, sabe? Nesse programa, nessa live para lá de especial. Já tivemos encontro aqui sobre desenhos, homens no magistério, e hoje o nosso encontro é com Silvana Rocco, falando sobre corpo, movimento e sensorialidade, sabe? Essa mulher que é magnífica, super especial. E eu já vou chamar Silvana para essa nossa live e esse nosso bate-papo. Deixa eu chamar aqui Silvana. Seja bem-vinda, Silvana. Olá, muito obrigada. Estou muito feliz com o convite, primeiramente, é importante dizer isso. Muito agradecida, muito feliz. Vai ser ótimo poder conversar e trocar com vocês. Queria agradecer os elogios dessa apresentação e espero poder correspondê-lo nesse momento que a gente vai poder conversar um pouquinho, trocar um pouquinho. Foi uma apresentação tão rápida. Mas com tantos elogios, eu fiquei me sentindo aqui. O pessoal que começa a entrar aqui nessa live nesse momento talvez está se perguntando, né? Quem é, de fato, Luciana? Luciana, ela é bailarina e bacharela em dança. É isso mesmo, Luciana? Silvana. Silvana, desculpa, olha problema. só. Não tem problemas, mas só para corrigir. Eu sou bacharela em dança, sou especialista em terapia através do movimento e hoje eu sou mestranda em dança pela UFRJ. Ah, que bacana! Olha só, uma novidade que eu nem sabia também. Sim. Poxa, então vou aproveitar aqui para esquentar o nosso bate-papo de hoje. Até por você falar sobre a questão da dança. A dança sempre fez parte da sua vida? A dança sempre fez parte da minha vida. Eu digo que desde pequenininha, antes de começar a fazer aula de dança, as coisas, eu já dançava, né? Eu costumo dizer, na verdade, que a dança faz parte da vida de todo mundo, que todo mundo dança, que a dança é uma arte que é para todos e que a gente faz isso o tempo todo, mesmo que a gente às vezes não perceba. Então eu já desde muito pequenininha danço, né? E comecei a fazer aquela trajetória clássica das meninas, crianças, né? Aula de balé, fiz um pouquinho de jazz e comecei a fazer aulas de dança contemporânea muito cedo, né? Para minha geração, né? Pensando que eu tô com 34 anos, comecei a fazer aulas de dança contemporânea muito cedo, com 11 anos, mais ou menos. E aí fui seguindo, sempre soube que era isso que eu queria fazer, que era essa minha profissão, que era com isso que eu ia trabalhar, até que eu fui passando por todos os processos, até chegar na universidade, que, enfim, foi fundamental e onde eu pude ampliar também a minha percepção do que é dança, inclusive para poder dizer isso, que todo mundo dança, que a gente nasce praticamente dançando, né? E aí fui me aprofundando e estudando outras coisas, Silvana, outras coisas que têm a ver... Desculpa te interromper. Você falou assim, todo mundo dança. Isso que eu iria te perguntar, todo mundo dança? Todo mundo dança. Todo mundo dança. Eu sempre digo isso, assim, eu acho que a gente tem que pensar... Porque é isso, eu digo que a dança, a gente tem uma noção de dança muito específica, né? Normalmente, e é um exemplo clássico, tipo assim, quando eu contava, né, na época que eu tava fazendo faculdade. Vou fazer faculdade de dança ou faço faculdade de dança. O que as pessoas dizem e o que você vai fazer depois? Você vai dançar no Faustão? Então, as pessoas têm uma noção de dança muito específica, né? Ou é o balé clássico, ou quem tem um repertório maior relacionado às artes, né? Que tem mais interesse. Vai pensar nas grandes companhias de dança que tem no país, né? Grupo Corpo, sei lá, enfim, para dar um exemplo mais de um grupo grande, né? E antigo e tal. Então as pessoas têm essa noção de dança muito específica. E eu fui compreendendo com a minha experiência que, na verdade, a dança é muito mais do que isso. Que quando a gente coloca uma música e a gente se move com essa música, a gente já tá dançando, e todo mundo faz isso, né? A criança, quando ela tá crescendo, quando ela fica em pé, e às
vezes antes, normalmente, antes de ficar em pé, ela já tá lançando os joelhinhos, sentindo o corpinho dela mover, né? A dança nada mais é do que movimento. E a gente se move o tempo todo. A questão é que, normalmente, a gente trata o movimento com muita funcionalidade. Então, a gente traz função para os nossos movimentos e deixa de experimentar ele. Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai diminuindo esse repertório. E aí a gente dança menos. Mas a dança é para todo mundo pode. Não há um corpo que não possa dançar. Muito interessante quando você diz não há nenhum corpo que não possa, de fato, dançar, se movimentar. E aí, antes de entrar na outra pergunta que eu quero te fazer, nosso chat já está bombando, e eu aproveito e já digo já para o pessoal, vão fazendo seus comentários, algumas perguntas, porque hoje o encontro aqui é com a própria Silvana. Aproveitem esse espaço. E aí, por aproveitar esse espaço, para aqueles que não ouviram nossos bastidores, a gente trocando muito conhecimento sobre esse corpo, sobre esse movimento e a própria sensorialidade, eu quero te perguntar e até te ouvir, como eu já te fiz nos bastidores, sobre a questão da dança e a relação com a infância, porque você me contou uma história que foi a partir dos 11 anos que você começou a se envolver. Conta aí para o pessoal de casa. Eu fiz, enfim, comecei fazendo balé, como todo mundo, que é uma experiência de dança um pouco mais rígida, e eu tive a graça de ter professores na minha vida, na minha trajetória, desde muito nova, que estimulavam um dançar mais livre, mais aberto, né, que me possibilitou entender o meu corpo de uma outra maneira, e entender a dança de um outro modo também, né, nesse sentido de uma ampliação do que significa a dança, né, do que ela pode ser. Porque a dança pode ser incrível, como ela pode ser penosa, né? Isso vai depender de cada corpo, do tipo de dança que está se escolhendo fazer, enfim. E quando eu tinha 11 anos, foi quando eu comecei mais ou menos na cidade, de fazer aula de dança contemporânea, e aí eu fui experimentando meu corpo de outros modos, que são modos, aliás, muito parecidos com o que as crianças pequenas fazem naturalmente. Então, de ir para o chão, de rolar, de experimentar não o apoio só nos pés, mas experimentar o apoio nos pés, nas mãos, no quadril, nos ombros. Então eu fui entendendo que tinha muitas coisas para se vivenciar, né? Que meu corpo ele tinha muito mais possibilidades do que eu podia imaginar. E isso é uma experiência comumente, né? Assim, não é para todo mundo, mas que é natural no nosso desenvolvimento. A gente está sempre se experimentando o nosso corpo. E daí eu fui percebendo que isso era uma possibilidade de alcançar muitas áreas de conhecimento, que não só a dança em específico, mas de estar em muitos campos, né? De atuar em muitos campos, como eu faço hoje no campo da saúde, né? E para mim, essa experiência de uma dança onde eu podia me experimentar nos limites do que meu corpo desejava, do que para onde meu corpo me levava, foi o que me ensinou que é isso. Todo corpo pode dançar experimentando as suas possibilidades, experimentando os seus possíveis, né? Os seus caminhos, enfim. E isso pode se dar de inúmeras maneiras. O nosso corpo tem infinitas possibilidades. Eu posso estar no nível baixo, no nível médio, no nível alto. Eu posso andar para frente, para trás, para um lado, para o outro. Eu posso experimentar vários planos diferentes do meu movimento. Eu posso experimentar o movimento de um dedinho da minha mão, do meu corpo inteiro, né? São tantas possibilidades, tantas combinações, que eu fui entendendo que isso tinha uma abertura de aprendizagem, de possibilidade imensa, né? E isso quem foi trazendo para mim foi a dança contemporânea, né? Esse lugar mais específico, né? Abertura não tem nada de específica, na verdade, mas esse lugar de abertura do corpo mesmo. O que é dança contemporânea? Porque nesse canal, de fato, várias pessoas vão acessando, responsáveis, famílias, professores também. Então, é importante também, ao mesmo tempo, esclarecer para essas pessoas o que é dança contemporânea, de um modo geral. Sim, eu vou falar de uma maneira bem por cima, porque eu também não sou uma pessoa que super saca de história da dança, não tenho nenhum aprofundamento nisso, mas a dança contemporânea, ela vem dentro da sequência da história da dança, compor com a nossa atualidade, né? Com o que a gente está entendendo que é esse momento que a gente está vivendo agora. Então a dança começa no Ocidente, que é uma coisa bem ocidental, né?
começa lá com balé clássico, já existiam muitas danças antes disso, enfim, danças envolvendo rituais, não só no Ocidente, mas principalmente de outras populações, né, que não as populações ocidentais, mas enfim, tem um arcabouço de coisas que a gente vem tentando resgatar, inclusive nesse momento, mas a dança, a história da dança que é considerada a história principal, né, que é a história que se conta, começa lá com o balé clássico para Luís XIV, a evolução do balé clássico, depois vem a dança moderna, principalmente a partir de uma bailarina chamada Isadora Duncan, que tem uma relação com o balé de desconstruir o balé, então de lidar com o peso do corpo, porque o balé tem essa coisa da verticalidade, das linhas, né, daquele movimento que se reproduz igualzinho de um corpo para o outro, que nunca é igualzinho, porque é impossível, mas com essa ideia de deixar todos os corpos muito parecidos uns com os outros. E aí ela vem quebrando com isso. Da dança moderna, vem surgindo várias pessoas, vários pesquisadores de dança, criando essas técnicas e métodos de danças específicas, né, dentro desse conjunto que é considerado dança moderna. E aí, depois, mais próximo do que a gente está chamando de atualidade, vem a dança contemporânea, que é ainda mais uma abertura ainda maior do que seria isso. E hoje a gente ainda não consegue conceituar tão bem a dança contemporânea, porque, teoricamente, ela ainda está acontecendo. Teoricamente e praticamente, né? Ela ainda está acontecendo. Então, tem muitas coisas que... a dança contemporânea tem muitas caras. Então, normalmente, quando tem um coreógrafo muito consagrado em alguma... com a sua companhia, você olha aquilo e fala assim, isso é dança contemporânea, mas é a cara de fulano. Então, tipo, a Deborah Coker tem uma cara específica de dança contemporânea. O Grupo Corpo, outra cara. As companhias que são um pouco menores vão ter outra cara. Mas eu acho que o mais legal é pensar que é colocar o corpo no estado de experimentação. Isso foi reverberando para mim, porque a universidade, na UFRJ pelo menos, o foco maior é na dança contemporânea, né? Nessa experimentação do corpo. E eu passei por um processo dentro da universidade que foi o estudo da corporeidade. Então, o que seria isso, né? Seria a gente experimentar o nosso corpo naquilo que ele é para além da sua fisicalidade. Essa compreensão de um corpo mais global, né? Então, um corpo que é a sua história, que são as suas memórias, que é a sua fisicalidade, então, que são as suas articulações, os seus músculos, mas que também são seus afetos, que são seus encontros, né? Então, dessa experimentação do corpo nesse lugar, né? Então, o que seria a dança na perspectiva da corporeidade. Seria mais ou menos isso. E onde você experimenta o corpo, não a partir do que te dão, no sentido de que eu te mostro um passo e você reproduz. Mas no sentido de que eu experimento o meu corpo para descobrir os meus movimentos. Que é um pouco do que eu vivencio. Eu vou Manda aproveitar ver. a palavra-chave que você disse aí, a experimentação, sabe? E essa vivência. Nesse momento, a gente está vivendo um momento de pandemia, que boa parte das crianças e adultos estão dentro das suas casas. Assim, esperamos, né? Que todos estão dentro das suas casas. E aí, de fato, vem essa questão da experimentação e da própria experiência corporal. Como que fica esse movimento do corpo, as sensações? É possível essa criança interagir? Ou que caminhos essa família também pode percorrer com esse indivíduo, pensando na própria criança? Eu acho que eu posso falar um pouco, muito a partir da minha experiência, né, assim, de como tem sido esse momento pandêmico para mim, assim. A nossa tendência, e aí, como eu disse falando a partir da minha experiência, é a gente empobrecer o nosso repertório motor. Primeiro porque a gente fica num espaço restrito e a gente normalmente cria um deslocamento dentro desse espaço de rotina sempre muito parecido num dia com o outro. Então, a tendência é que a gente, se eu moro no sobrado, que eu desça e suba aquela escada mais ou menos Eu acho que eu 30 estou vezes por nesse dia, que eu desloque movimento. até a cozinha. Eu acho que eu estou nesse movimento. O movimento... Então tem sempre um ritual, né? A gente vai ritualizando os nossos movimentos e vai experimentando menos o nosso corpo. Porque quando a gente está na rua, quando a gente está em outros espaços, nós somos mais convocados a chacoalhar o nosso corpo. Então, às vezes, se eu estou andando numa rua cheia, eu tenho que desviar de outros corpos, os outros corpos têm outros tamanhos, eu posso estar atenta a ponto de observar a diversidade desses corpos, eu tenho que olhar para os buracos que estão na rua, então eu já vou colocando meu corpo num outro estado de alerta, né? Uma outra atenção, uma ampliação dessa mobilidade
né? E, enfim, e consequentemente do nosso repertório, né? Quando a gente está só em casa, a gente tende a ficar nessas repetições e a gente tende a aprimorar essas repetições. Então a gente vai ficando cada vez mais cada vez melhores naquilo que a gente faz no dia a dia. Então, mais ágil, de repente, para lavar uma louça e tal. Com as crianças, o que acontece é que elas têm menos afazeres em casa. E, normalmente, os pais precisam de muito espaço, porque eles precisam trabalhar de casa, ou então eles precisam sair de casa e deixar essa criança com uma outra pessoa, porque eles precisam trabalhar, né? Enfim, porque as crianças não estão na escola, no ambiente onde elas têm para aprender, para interagir, para correr, para pular, para perceber os outros corpos, para perceber a si mesma, né? Então a tendência é que essa criança fique muito no celular, muito nos tablets, né? Para quem tem acesso, porque tem muita gente que não tem nem tem muito pouco acesso a essas tecnologias, inclusive, né? Mas para quem tem acesso, a tendência é essa. Ou ficar nesse espaço restrito, porque hoje a maioria das pessoas moram em apartamento ou em casas pequenas, e quem não está nessa condição de ter um espaço maior, normalmente facilita um pouco. O que eu acho que a gente precisa fazer nesse momento é o que os pais podem fazer, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, é criar dentro dessa rotina, dessas repetições, um espaço de abertura, um espaço de experimentação. E isso pode se dar de inúmeras maneiras. Assim, eu fiz uma live no Estúdio Sensorial, bem no começo da pandemia, falando exatamente disso. E eu fiz uma live usando bola de encher, bola de aniversário, bola de soprar. E aí eu fui mostrando brincadeiras que a gente podia fazer só com uma bola de soprar. Então, que a gente pode encher a bola de água ao invés de encher de ar, encher a bola de ar, encher a bola de miçanguinhas, de sementinhas ou de grãos e encher de ar e fazer um chocalhinho com ela. A gente pode brincar de jogar a bola para cima e não deixar a bola cair no chão. A gente pode brincar de levar a bola de um lado para a sala, passando por cima dos móveis, que normalmente os pais não gostam, mas que é uma coisa super importante de fazer, porque daí a criança precisa subir, precisa descer, ela vai trabalhar várias habilidades, como coordenação motora ampla, ela vai trabalhar o equilíbrio, ela vai desenvolver algumas coisas que a gente chama, na dança se chama, pode ser chamado, né, de famílias da dança. Então ela vai aprender a saltar, vai exercitar isso, né, saltar, rolar, enfim. E com uma coisa que é super simples. Então, o que eu costumo dizer para os pacientes que eu acompanho, por exemplo, que não estão conseguindo manter os atendimentos online, porque é muito difícil mesmo manter os atendimentos online, né? Para criança é muito difícil. Para que eles criem um espaço dentro da rotina dessas famílias, um espaço de livre brincar, que pode ter um direcionamento como um objeto, que pode ter um direcionamento como uma música, que pode ter um móvel como direcionamento. Então, hoje a gente vai ser a brincadeira da cadeira. Então a gente vai brincar de colocar a cadeira em posições diferentes e a gente vai tentar passar por dentro dela. Então, como é que eu passo o meu braço por dentro da cadeira nessa posição? Como é que eu passo minha perna? Será que eu consigo chegar para o outro lado? E a criança vai se pesquisando na relação com esse objeto, vai pesquisando o seu corpo, suas possibilidades, e tem a coisa de que é importante para os pais que essas crianças gastem energia, né? Porque criança tem muita energia, então elas podem ali experimentar, se cansar, suar, brincar, se divertir, e enquanto está estimulando o seu desenvolvimento, né? Silvana Rocco, gente, é maravilhosa. Eu estou aqui, ó, anotando daqui a pouco todas essas possibilidades de brincar em casa. Você que está aí do outro lado da telinha, de brincar com o seu filho, com o seu sobrinho, com toda a garotada. Se você quer conhecer ainda mais o trabalho da Silvana Rocco, siga ela agora aí nas redes sociais, sabe? Tá aí, ó, na legenda, o Instagram da Silvana Rocco. Corre lá e siga, porque essa menina é fantástica. Olha, o quanto que eu estou aprendendo aqui com você, Silvana. Eu sou agora um admirador do seu trabalho. E para aqueles que querem também se aproximar de outros materiais sensoriais, tem aí ó, o Hang Sensorial. Siga também nas redes sociais. Aproveitando rapidinho, o próprio Espaço Aprender, amanhã vai acontecer o curso Disfunções Sensoriais com a Fernanda Carneiro. E também, no dia 22, Bases Neuropsicológicas. Com quem? Com Emanuele Freitas, no dia 22 de agosto.
Se você hoje, no final dessa live, correr e fazer a sua inscrição, receberá 10% de desconto. Olha, esse é o Espaço Aprender junto com você. Ai, ai, olha, Silvana, eu estou muito feliz com você aqui, falando sobre corpo, movimento e sensorialidade. Mas para esquentar ainda mais essa nossa conversa, eu sei que você teve uma experiência aí no campo da inclusão, ainda continua desenvolvendo trabalhos na clínica com esses sujeitos, na parte da terapia, e eu quero te ouvir. Eu sei que você passou um pouco na PAI, conta aí a sua experiência aí para as pessoas que estão assistindo. Então, na verdade, eu descobri esse enlace que tem entre a dança e a saúde por conta de uma experiência que eu tive, porque eu tô aqui na minha cidade, né, nesse momento, aqui em Araraquara. Apesar de eu morar no Rio e de eu trabalhar no Rio, nesse momento eu tô aqui na minha cidade, e eu tive uma experiência que foi muito importante, muito significativa para mim, que eu participei de um grupo de dança inclusiva com alunos da PAI daqui. E ali eu saquei esse potencial que a dança tinha de estabelecer saúde, assim, né? Naquele momento, nem pensando em tratamento, nem nada, até porque eu não tinha nem condição de acompanhar isso, mas de entender que tinha um processo de cuidado, de atenção, um processo de saúde, né? De chegar nesse lugar de uma experiência enriquecedora, produtiva, que trouxesse não só um bem-estar no sentido físico, funcional, mas que mobilizava bons afetos, né? E aí eu fiquei com isso. Quando eu me mudei para o Rio para poder fazer faculdade, eu já fui com esse desejo de trabalhar nesse hibridismo dança-saúde, arte clínica. Isso para mim já era bem evidente desde o começo da graduação. E aí, logo no primeiro ano, eu fiz estágio no Pedro Ernesto, da enfermaria de crise, na parte da psiquiatria, e foi uma experiência muito enriquecedora. E ali eu falei assim, não, é isso mesmo que eu tenho para fazer, é esse lugar que eu quero experimentar, me desenvolver, criar, inventar, enfim. E aí passaram-se alguns anos, em 2011 eu participei de um projeto chamado Arte, Cultura e Acessibilidade, que foi um projeto criado por algumas profissionais lá do UFRJ, da terapia ocupacional, que tinha como objetivo criar atendimentos, encontros com pessoas autistas. A gente trabalhou com crianças e adolescentes, né, pré-adolescentes, na verdade, naquele momento, através das experiências, inspirados nas experiências da artista plástica Lígia Clark. E aí, o objetivo final seria criar um documentário que eu sempre indico para as pessoas assistirem, que está no YouTube, que chama Arte, Cultura e Acessibilidade. Eu acho que vale muito a pena ver. Já tem muitos anos, mas ele fala muito de uma atualidade para pensar no autismo. E dali eu entendi que o autismo era um campo muito potente para que a dança atuasse, né? Assim, eu fui entendendo que a dança podia beneficiar muito esses corpos em muitos aspectos. Claro, de uma maneira ainda muito ingênua, obviamente, né? Eu era bem mais nova, isso já tem alguns aninhos. Eu estava me formando naquele momento, estava quase me formando. E aí, quando eu saí dali, eu participei de uma seleção para trabalhar no Instituto Priority, onde eu fiquei trabalhando durante quase 8 anos, acho que deu 7 anos mesmo, entre 7 e 8 anos, para trabalhar com dança, né? E os objetos sempre fizeram parte disso, principalmente porque eu trazia muitas metodologias de conscientização do movimento, que trabalhavam com objetos, né? Com bambu, com bolinha de tênis, com tecidos, e sempre foi fazendo parte. Sempre mantive muito interesse na Lígia Clark, que eu acho que para quem não conhece, vale a pena eu fazer uma apresentação bem rápida, bem superficial. Pode fazer. Mas ela foi uma pessoa muito, muito importante para aquele momento, né, para os anos 60, porque ela foi entendendo as artes plásticas cada vez uma abertura. Então, ela começou, como a maior parte dos artistas, pintando quadros ou fazendo esculturas, e aí ela foi percebendo a importância do público fazer parte da obra. E aí ela foi criando essa conexão. Então, as obras dela, em uma determinada fase, passaram a acontecer porque os espectadores se tornavam participantes. E as obras só aconteciam no encontro com o espectador, né? Encontro com o
participante. Nesse processo, ela foi criando experimentações coletivas, que na Sorbonne, na França, porque daí ela foi lecionar lá. Essas experimentações eram também já com muitos objetos, extremamente sensoriais, trabalhando a relação, até que quando ela volta para o Brasil, ela começa a fazer uma experiência, no sentido amplo da parada de experiência, não de uma experimentação para chegar em algum lugar específico, como seria uma experimentação científica específica, né? Mas ela vai experimentando o que ela chamou de estruturação do self, onde ela vai dando contorno e mobilizando afetos em clientes a partir de muitos objetos que eram objetos ordinários. Então, saco plástico, semente, meia calça, entre conchas, entre outras coisas. E nessa obra, nessa obra, não chega a ser uma obra, não deixa de ser uma obra, mas nessa fase da experiência dela como artista, ela vai mobilizando justamente esse lugar entre arte e clínica. E foi uma coisa que me inspirou muito. Durante um tempo, eu ficava assim meio receosa de afirmar esse lugar, de que eu estava dialogando com essa artista, porque ela não tinha um trabalho específico, ou eu não conhecia, né, um trabalho específico dela com pessoas autistas, e eu tinha muito medo de deslegitimar o fazer dela ou de distorcer. Aos poucos eu fui entendendo que sim, que eu podia trazer ela para a dança, né, essas experiências, que eu podia me inspirar nela, que eu podia trazer essas experiências sensoriais que ela propunha, mas que ia funcionar e que ia se dar de uma outra maneira com um público específico, que era o público autista, como foi no projeto Arte, Cultura e Acessibilidade, e o público com o qual eu venho trabalhando desde 2011. E aí eu venho mobilizando essa relação arte-clínica, que tem como sustento a dança, mas que se dá nessa relação com os objetos, com esses objetos que são sensoriais, né? E que é através da relação do corpo com esses objetos é que se dá, então, algumas possibilidades dessas danças, assim. Nem sempre eu trabalho com objeto, mas às vezes sim. E aí eu fui entendendo, então, a importância da dança e desses objetos nessa dança para o tratamento de pessoas autistas. E aí eu parei de me chamar de professora e comecei a me colocar como terapeuta, inclusive, porque eu fui entendendo a importância de afirmar esse lugar como um campo terapêutico mesmo, porque ele tem uma função terapêutica, né? Em muitos aspectos, mas em aspectos que dialogam muito com outras áreas do conhecimento terapêuticos, né? Assim, com a psicologia, com a terapia ocupacional, enfim, com as terapias que são tradicionais, inclusive no tratamento do autismo. E aí é isso que eu venho fazendo desde então. Hoje eu trabalho no Estúdio Sensorial com a Fernanda Carneiro, que vai dar o curso amanhã. Participem, porque vale muito a pena. E eu trabalho na Casa Territórios, em Botafogo, já com um pouco mais autônoma, né? Lá na Casa Territórios, todos os terapeutas, eles funcionam autonomamente, e no Estúdio Sensorial a gente tem uma relação com o estúdio, né? No meu caso, eu tenho uma relação com o estúdio específica, né? De funcionamento, assim. E é isso que eu venho fazendo nos meus últimos bons aninhos aí, desde 2011. Que trajetória bacana. Silvana, a gente está recebendo aqui alguns comentários, inclusive eu vou até ler, que faz relação com o campo da própria inclusão, das pessoas com deficiência, das pessoas que possuem alguma limitação física, porque nesse sextou de hoje a gente está falando sobre movimento, sobre corpo. E aí eu vou ler rapidinho aqui para você o comentário da Marina, até coloquei na tela. Ela diz o seguinte: sou mãe de uma cadeirante e sinto falta de escolas que aceitem os cadeirantes e ainda mais tetraorquídicas, como ela, que tem os movimentos desgovernados. E aí, você quer tecer algum comentário? Super posso tecer. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante a gente pensar, que as escolas tratam as pessoas que performam a diferença, seja uma pessoa autista, seja uma pessoa cadeirante, seja o que for, como se essa pessoa precisasse se adequar à escola. As escolas ainda não entenderam que são elas que precisam se adequar para receber esses corpos diversos.
né? Então, a gente ainda vive uma padronização dos corpos muito grande e uma tentativa de padronização dos corpos. O que a gente busca sempre é, ou você se adapta, e aí existem 1000 tratamentos para as pessoas se adaptarem, né? Tratamentos, cirurgias, remédios, ou você é excluído. Essa experiência é uma experiência comum, não só para a Marina e para a filha dela, como para 99% das pessoas que têm alguma deficiência. O que eu penso sobre isso é a gente precisa começar a rever, inclusive, o que é a escola. Né? E eu acho que a gente precisa começar a rever qual é o nosso papel enquanto cidadão para lidar com a diferença. Porque o que eu costumo dizer é que o meu corpo terapeuta, ele não é um corpo terapeuta só no setting terapêutico. O meu corpo terapeuta, ele tem que estar atento nas ruas, porque eu preciso ser inclusiva com o meu comportamento em todos os espaços, né? O que eu fico pensando muito sobre essa coisa do movimento é que as pessoas valorizam pouco os movimentos que são possíveis nossos. Muitas pessoas me dizem assim, mas fulana é cadeirante, como é que ela pode dançar? Porque a dança ela não depende do movimento da pessoa ficar em pé. A dança ela pode se dar com a ponta do dedo, ela pode se dar na língua, ela pode se dar no olhar. Eu tive uma experiência muito rápida com uma cadeirante num outro espaço que eu fui visitar, um espaço terapêutico de amigos queridos, né? Que é o Espaço Prisma, e tem uma mulher, na verdade, é uma moça de 22 anos, incrível, e ela faz capoeira. Então, assim, é possível, ela faz capoeira na cadeira, e às vezes o professor de capoeira, o terapeuta dela, leva ela para o chão. Então, assim, é possível, porque os movimentos existem. Eles podem parecer restritos, mas no que eles parecem restritos, a gente pode abrir tantos caminhos, né? A gente pode vivenciar tantas coisas, e existem tantos modos da gente se relacionar com os outros corpos, mas aí implica numa coisa que nós temos que nos experimentar para poder estar com um corpo que é diferente do nosso. A gente precisa abrir o nosso corpo e descobrir quais são as nossas possibilidades no encontro com esse outro corpo. Então, se esse outro corpo, se eu digo para ele, levanta, ele não levanta, como é que eu vou me relacionar com ele? Talvez eu vá conduzi-lo. Se eu digo para ele, mexe a mão, ele não mexe, talvez eu possa tocar na mão desse outro corpo, entrar em contato. Talvez eu possa, dentro do que é possível da mobilidade daquele corpo, mexer no dedinho dele. Talvez eu possa passar um algodão. Talvez eu possa assoprar. Então, são tantas coisas que a gente pode fazer e que a gente não sabe, porque a gente não sabe isso nem no nosso corpo. Como é que a gente vai saber fazer isso com o corpo do outro? Né? Então, eu fico pensando sempre muito nisso. E fico sempre pensando que esse é o lugar que a gente tem que trabalhar, tanto nas terapias quanto nos espaços de educação, que é a abertura do corpo dos profissionais, para que eles possam investigar como é estar em contato com outros corpos, que não só nas técnicas, porque as técnicas são fundamentais, mas precisa de uma abertura, de uma sensibilidade, de um cuidado que parte da gente, né? Beleza, tem uma frase, Silvana, que você disse que me chamou muita atenção, que é pensar nos movimentos e no corpo como estratégia de cuidado. Conta aí pro pessoal o que é isso, porque eu estou vendo essa dimensão desse cuidado. Agora, como se dá isso numa dimensão mais prática, tanto para educadores, professores? Eu acho que tem uma coisa que está antes de tudo, que é a gente entender que nós somos um corpo. Então, assim, não há vida sem corpo. Então, eu só sou a Silvana do jeito que sou, porque antes de qualquer coisa eu sou um corpo. Eu não existo, não posso ser só energia, eu não posso ser só pensamento. Para eu pensar, eu sou corpo. O pensamento é corpo, a ação é corpo, tudo é corpo, né? Então, eu preciso entender que quando eu estou me relacionando com alguém, seja no meu campo particular, privado, seja no meu trabalho, seja nos espaços públicos, eu estou me relacionando com outros corpos. E para eu me relacionar com outros corpos, eu preciso potencializar o meu. O que eu tenho feito nos processos terapêuticos que eu conduzo, né? Porque eu costumo sempre dizer que eu conduzo, mas que eu não, que não sou eu que crio sozinha, né? Que esses encontros terapêuticos eles se dão ali com os outros corpos, a partir do que esses outros corpos me oferecem, do que eles têm para me dar e do que eu tenho para dar para eles também, né? Então eu acho que esse cuidado ele se dá de muitas maneiras.
né? Nas coisas mais básicas de permitir que esse outro corpo entenda também que ele é um corpo e que ele funciona no mundo, existe no mundo a partir desse corpinho que ele é. Então, para que ele entenda que ele é uma cabeça, que ele tem pernas, que ele é os pés dele, como é que os pés funcionam, como é que as mãos funcionam, como é que eu posso, então, experimentar esse corpo de tantas maneiras a ponto de eu criar tantas habilidades que vão me ajudar na minha vida cotidiana. Então, como é que eu posso, através da minha mão, da experimentação da minha mão, de experimentar movimentos diferentes, de experimentar contatos diferentes. Como é que eu posso descobrir que eu tenho essas mãos, que essas mãos fazem parte do que eu sou e que elas podem funcionar na minha vida cotidiana de modo a me ajudar. Então, às vezes, quando eu descubro eu consigo pegar a colher, eu consigo escovar o meu dente. E isso se dá através dessa experimentação. Então, o que eu faço no meu processo, nos processos que eu conduzo, né, terapeuticamente com os meus pacientes, é isso. Fazer com que eles experimentem essas possibilidades para que eles possam criar um repertório no qual eles possam redirecionar para as atividades da vida cotidiana. E é isso falando das coisas mais funcionais, mas aí tem um campo de coisas que são extremamente afetivas, né? De se perceber, de perceber mais o outro, de se colocar em atenção, de perceber através de outras coisas que não só a visão, porque a gente vive num mundo muito visual. Então a nossa tendência é sempre ter o nosso olhar ali super atento, mas a gente esquece que a pele também é uma maneira de perceber o mundo, que pelo cheiro a gente percebe o mundo, pelos ouvidos também é bastante treinado, né? Que a gente tem outros modos de perceber o mundo. E aí, para os terapeutas, eu acho que é isso, né? Quais são os modos que esse meu paciente tem usado para se relacionar com o mundo? E aí, através desses modos, eu poder entrar para que amplie essa experiência. Então, eu tenho um paciente que não olha nos olhos. Tudo bem, ele não precisa olhar nos meus olhos. Mas como é que eu vou fazer com que ele se relacione comigo sem ser dessa maneira? Como é que eu descubro isso, né? Então, acho que tem um monte de coisas que a gente precisa ir descobrindo. E aí, como eu disse, depende muito da gente, né? Da gente que tá ali na condição. E esse aqui é o sextou do Respondi. espaço a aprender. Respondeu. Respondeu. Tanto que o chat está bombando, as pessoas estão participando. Inclusive, a própria Marina, ela fez um outro comentário, deixa eu jogar aqui na telinha. Ela diz o seguinte: ouvir a professora de balé de o porquê eu gostaria que ela fosse, já que não faria o movimento correto. Que doido. Doido isso tudo, Por né? isso, porque a gente vive na padronização dos corpos. A Enquanto a gente não aceitar a doutorização dos diversidade, corpos, né? a gente normatiza, existe um modo que é o normal e o resto que é o resto. A gente coloca tudo que é diferente como o outro, e o outro não faz parte de mim, e eu não preciso me preocupar com o outro. A lógica é muito essa, né? O que é muito triste, porque, na verdade, existem muitos possíveis. Eu tive uma paciente muito amada, assim, muito querida, que sempre amou fazer balé. É uma paciente autista que precisa de muito suporte, né, na vida cotidiana e tal, e ela queria muito fazer balé. E a gente criou a possibilidade dela fazer balé. Eu mesma já não... já pouco uso do balé na minha vida, mesmo como aluna, né, apesar de eu adorar e de eu achar que é ótimo também, não acho só ruim, mas tem uma crítica, claro, ao balé, por ser uma dança muito rígida, né, muito inflexível. Mas como é que a gente cria, então, um balé possível para esse corpo? Porque tudo bem, existe uma técnica específica, mas o que importa uma técnica específica quando você tem um corpo que deseja dançar, que deseja fazer aquilo. Então, como é que eu adapto mesmo o que se conhece sobre o balé para aquele corpo poder dançar balé? E aí a gente vai fazendo adaptações, vai experimentando, vai buscando artifícios, né? Buscando ferramentas, vai se instrumentalizando, vai se colocando... Eu tive uma experiência que foi muito importante. Quando eu fui dançar nesse grupo de dança inclusiva, a professora, que era minha professora de dança na academia de dança que eu fazia aula, ela fez uma experiência com a gente, com as pessoas que iam entrar para esse grupo e que eram neurotípicas, que não apresentavam nenhuma deficiência, de colocar a gente em situações onde a gente não podia usar os nossos braços, onde a gente não podia usar a nossa visão, onde a gente não podia ficar em pé. E isso me foi assim, tipo, caraca, é isso, como é que eu me coloco no lugar do outro? Como é que eu me experimento sendo
claro que eu nunca vou saber o que é ser uma pessoa tetraplégica, a não ser que eu me torne uma. Mas eu não vou saber como é ser autista, a não ser que eu seja autista. Mas como é que eu crio empatia para poder tentar ao menos me colocar no lugar do outro, para poder imaginar então o que eu posso fazer, né? Tipo, será que isso para o movimento é muito específico, né? Então, se esse corpo não fica em pé, não se sustenta na base de pé, mas ele sustenta na bacia, no quadril, eu vou me colocar ali sentada e vou experimentar o que eu posso para que eu consiga imaginar modos de conduzir esse fazer com esse outro corpo. Se é uma Verdade. pessoa autista e eu sei quais são as características que ele me apresenta, né, eu percebo que ele não gosta de me olhar nos olhos, que para ele não faz sentido se comportar dessa maneira, eu percebo que tem uma questão motora importante, eu vou me atentar para essas questões que esse corpo está me oferecendo, ele está me dizendo, olha, eu sou assim, eu sou isso, né? Eu me comporto dessa maneira. E aí, como é que eu vou criar estratégias, então, para estar com esse outro corpo, para produzir dança, para produzir terapia ocupacional, para produzir fonoaudiologia, sabe? Com esse outro corpo. Propiciar esse espaço de sensibilização, porque ser o outro, a gente nunca vai conseguir ter essa dimensão, Exato. porque está em jogo ali a própria subjetividade desse outro. Mas quando dentro das nossas casas, na escola, nos espaços não formais, na terapia, que é o seu caso específico, ter esse lugar de sensibilizar também é importante, porque isso a gente vai conseguindo ampliar a dimensão das sensações, de se perceber, de conhecer, entender minimamente quais são as dificuldades, porque aí a gente vai construindo esse olhar de empatia. Olha, eu não vou falar É. muito, porque o espaço aqui hoje está bombando, sabe? É o espaço aprender. Eu queria só aproveitar e falar uma coisa sobre as Diga. dificuldades, né? Que eu falo bastante também sobre as dificuldades, e tem uma coisa que eu aprendi com a dança, principalmente com estudos da corporidade, que é muitas vezes a gente tem que olhar menos para as dificuldades e olhar para as possibilidades. Porque o que a gente faz, normalmente no campo terapêutico, principalmente, não é principalmente não, talvez muito menos no campo terapêutico, mas na escola, na vida cotidiana, quando a gente passa por um cadeirante na rua, tipo, ai, coitado. Tipo, coitado porque ele tem tantas possibilidades, é claro que tem muitas dificuldades, a gente não pode negar essas dificuldades, muito pelo contrário, a gente tem que considerar para a gente, inclusive, poder produzir acessibilidade. Mas por que a gente também não olha as possibilidades, né? Porque existem. E no campo terapêutico, se a gente não trabalha com essas possibilidades, a gente não chega em lugar algum. E romper com os Enfim, só para rótulos. complementar. E romper com os rótulos, né, Silvana? Porque algumas vezes as pessoas ficam tão presas, ele tem isso, ou ele tem aquilo. Não, ele é um ser humano, sabe? Que possui um direito de aprender, de viver plenamente na sociedade. E por falar essa questão, eu até trago aqui o comentário da Cristiane, que ela disse o seguinte: na escola municipal onde trabalho tem aula de ginástica rítmica e os alunos inclusos participam e tem uma cadeirante. É um lindo trabalho. Olha aí, Olha isso como é possível. o quanto que as escolas estão abrindo para essas possibilidades também. Pode comentar, Silvana. Não é isso, é pra gente ver que é possível. E eu vou te dizer, tem cada vez mais gente fazendo isso, porque as pessoas estão percebendo que é possível. Muitos espaços ainda estão fechados, com dificuldade, até porque é difícil mesmo. A gente assumir certas mudanças, né? Demanda uma desestruturação para uma grande reestruturação dos nossos modos de fazer, dos nossos modos de pensar. Isso exige muito de nós, né? Eu super entendo essa dificuldade. Mas é isso, as pessoas estão aí para dizer que é possível. Da mesma maneira que tem uma pessoa que é cadeirante fazendo capoeira, tem uma pessoa cadeirante ali que está fazendo ginástica rítmica. Olha que coisa linda, dançando com fitas, dançando com bolas, né? Então, possível a gente de fato só precisa estar atento para poder produzir isso, né? Marina está super atenta aqui no chat do Espaço Aprender. Ela disse o seguinte: concordo, sensibilidade para o permitir. Olha aí na telinha aí, olha. Ah, que lindo, é Muito isso legal. mesmo, Marina. Gente, Sensibilidade para o permitir. Pode aproveitar o chat aí para comentar, perguntar. Diga, Silvana.
Não, só concordando, porque é isso, a gente precisa permitir, a gente precisa criar um espaço de permissão para que as pessoas sejam como elas são, para que a gente não fique adaptando demais as pessoas ao invés de adaptar o ambiente, ao invés de adaptar a gente mesmo, aquele outro modo de ser, né? Até na questão do próprio ambiente, Silvana, como que fica essa questão do próprio coletivo, sabe? Frente ao movimento, essa relação com o relacional, ó, essa relação com o relacional. Tá ótimo, Jonathan, hoje. Como que Isso fica você essa diz direção? como fica relacionado a quem? As pessoas comuns, As pessoas, sim, a, aos pacientes? isso. Bom, o que a gente observa, assim, é que acho que tem algumas esferas, né? Assim, primeiro, o ambiente comum, as pessoas da vida cotidiana comum, pessoas que a gente encontra na rua, elas têm uma tendência a achar muito incrível esse tipo de trabalho que valoriza o movimento. Isso acontece muito, assim. Normalmente, quando eu falo sobre o meu trabalho, gera um encantamento nas pessoas. Acho que tem alguns motivos. Um deles é que eu sou, de fato, muito apaixonada pelo que eu faço. Eu falo com muita paixão e isso comove muitas pessoas. Mas as pessoas acham muito interessante, né? Porque você pensar a dança como modo de tratamento é um negócio muito legal e, normalmente, chega nas pessoas. Então, tem essa relação, né? As pessoas se relacionam dessa maneira com um certo encantamento. Quando a gente vai passar para o campo terapêutico e principalmente para os pais, pais que financiam mesmo, né, que pagam por um tratamento, tem um movimento um pouco diferente, de uma desconfiança. Então, tipo, mas será que vai mesmo ajudar o meu filho? Será que vai mesmo ajudar minha filha? Ou, não, como é que a gente vai... Não dá para abrir mão de determinadas terapias para poder colocar a dança, a capoeira, sei lá, seja a atividade que for, a terapia que for de movimento, tem sempre uma desconfiança, uma falta de aposta, né? Isso é muito comum. O que acontece é que, normalmente, os pais que conseguem sustentar esses encontros, de, né, ou participando deles, ou colocando seus filhos para fazer essas atividades, essas terapias, normalmente eles colhem frutos muito positivos e tendem a gostar muito e a falar muito bem. Eu tenho uma relação com responsáveis por crianças que eu atendi há 8 anos atrás, né? Porque, de fato, mobiliza, para além de toda a funcionalidade, mobiliza afetos muito ricos, assim, né? O movimento em si mobiliza afetos muito ricos. E dentro do setting terapêutico com os pacientes, tem uma coisa de que eles normalmente estão para jogo. A questão é a gente saber conduzir, né? Da maneira que agrada. Não agrada todo mundo, às vezes agrada. Aí, falando do coletivo no setting terapêutico, né? Assim, de trabalhar em grupo. Eu acho delicioso. Hoje eu não tenho atendido em grupo por coincidências, assim, de não estar rolando nesse momento. Mas eu acho sensacional. E mais, eu trabalho muito especificamente com autismo nos últimos tempos, com muito desejo de ampliar esse público com o qual eu atendo, né? Mas eu tenho trabalhado com autismo. E que trabalhar o relacional é fundamental, assim, brincar com a relação, brincar com o outro, se perceber no outro, se enxergar fazendo parte, né, de um grupo, compartilhar, trocar, esperar, dar tempo, pedir a sua vez, né? Enfim, são muitas habilidades que podem ser trabalhadas num atendimento coletivo, um atendimento de grupo. E não é sempre fácil, porque isso às vezes esbarra nas dificuldades que alguns pacientes têm, mas também chega nas possibilidades. Então, às vezes dá mais trabalho, às vezes gera algumas angústias que precisam ser olhadas, ser cuidadas, ser contornadas, assim, mas é possível. Eu acho encantador poder pensar que um corpo, ele não é sozinho, né, assim. E então, poder trabalhar na coletividade, nos encontros, é fundamental para que a gente viva em outros ambientes. Então, eu preciso me trabalhar enquanto um ser coletivo no setting terapêutico, se essa é uma questão para mim, né? Se essa é uma dificuldade para mim, porque na escola eu vou ser um ser coletivo, nas ruas eu sou um ser coletivo, na minha casa eu sou um ser coletivo, mesmo que eu more com mais uma pessoa, né?
eu faço parte daquilo, eu vivencio aquilo junto com aquela outra pessoa. Então, como é que eu posso perceber a minha mãe? Como é que eu posso sentir o funcionamento da minha casa? Como eu posso contribuir com aquilo que acontece na minha rotina, né? Enfim, então, coloquei, acho que umas 4 perspectivas diferentes sobre essa relação de relação e coletividade. Muito bom, muito bom. É muito bom te ouvir, Silvana. E algo que eu fiquei pensando aqui, até na dimensão da própria terapia, e pensando também nas próprias crianças autistas, como que se dá essa relação, essa terapia, quando você atende esses sujeitos, e inclusive até por conta dessa questão, gente, a própria Hang Sensorial está com 10% de desconto, vocês acessando lá o site deles, tá bom? E ao mesmo tempo até o próprio Instagram, beleza? Muito bom. Gente, quem não acompanha o Hug Sensorial, acompanhe, porque eles produzem coisas muito legais, assim. Eu sou encantada com os objetos que eles produzem, né? Esses objetos que são sensoriais, que dialogam com a integração sensorial. Bom, mas sobre isso, meu trabalho em específico, ele tem 3 modos de atuação, com o autismo tem 3 modos de atuação, né? Os atendimentos que são individuais, onde eu trabalho eu e esse outro corpo paciente, que de paciente não tem nada, porque é ativo, é responsivo, né, é criador junto comigo. Então, esse eu e esse outro corpo. Eu trabalho eu e um grupo de pessoas, normalmente pessoas autistas. Eu trabalho com grupos pequenos por questões de espaço e de organização, mas acredito super na potencialidade de trabalhar com grupos maiores, e tenho colegas que trabalham em outras áreas do conhecimento, como teatro, por exemplo, e que conseguem fazer um trabalho com grupos bem grandes, assim. E eu faço um outro trabalho muito específico, que é um trabalho que eu gosto muito, também que eu tenho maior carinho, que é um trabalho de interação entre os pais, os responsáveis, e a criança ou até mesmo o adolescente. Quando é adulto, já perde um pouco o sentido, porque cria uma relação mais complexa, né? De individualidade, de necessidade de uma certa preservação de alguns espaços, mas normalmente com criança pequena é o que acontece mais, é o que costuma ser mais indicado e ter mais procura, né? Então, eu trabalho nessas 3 frentes. Então, individual, em grupo e na relação responsáveis, crianças responsáveis adolescentes. Eu fui criando uma certa metodologia de trabalho muito específica, que ela vai variando nesses 3 modos de funcionar, né? Nessas 3 perspectivas. O que eu coloco sempre é a experimentação do corpo. Então, eu sempre proponho uma chegada. Então, como é que eu chego nesse ambiente, né? Como é que eu me preparo para começar essa atividade? Como é que eu me concentro? E aí a gente vai pensando em atividades de concentração, que pode ser uma respiração, que pode ser uma caminhada, que pode ser um acolhimento sensorial. Pensando que esse acolhimento sensorial, ele tem que estar em diálogo com o desejo da criança ou do adolescente, de qualquer maneira, que eu não posso oferecer um objeto que vai estimular a sensorialidade dessa criança se ela não aceita, se ela não está pronta para lidar com esse objeto. Então, sempre nesse lugar de muito respeito, de muito cuidado. Pode ser uma massagem, um toque, uma manipulação, que também tem que ser muito bem pensada e muito bem cuidada para aquilo que aquele corpo dá conta de vivenciar naquele momento. E depois que a gente vai chegando nesse lugar de cheguei aqui nessa sala, cheguei aqui para começar a minha terapia, tô mais concentrado ou não, porque às vezes a gente não se concentra e tudo bem também, vamos buscando outras estratégias. Eu costumo trabalhar essa experimentação do movimento a partir de algum direcionamento. Então, se eu estou trabalhando com um objeto, por exemplo, um saco com água, que é um objeto que eu adoro e que muitos pacientes adoram. Não todos, mas muitos adoram. Então, se eu vou trabalhar com um saco com água, como é que eu faço esse saco rolar pela sala se eu só usar as minhas mãos para empurrar? Ou como é que ele vai rolar pela sala se eu só usar os meus pés? Ou só a minha cabeça? Ou só o meu bumbum? Então, eu vou propondo desafios, experimentos, para que essa criança vá vivenciando isso. E também, quando tem a possibilidade de como é que a gente faz isso juntos, né? Como é que eu e você podemos produzir movimento a partir da nossa relação com esse saco? E aí a gente vai experimentando isso juntos, descobrindo as formas.
Quando é em grupo, como é que o grupo faz isso? E quando é com o pai, com a mãe, enfim, ou com outro responsável, como é que eles podem juntos fazer isso, né? Então você vai implicando aquele corpo no seu corpo, aquele corpo no corpo coletivo, aquele corpo com o corpo dos pais. Esse trabalho com os pais, o que tem de mais interessante nele é que, para além de desenvolver, ajudar no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento sensório-motor da criança e na sua habilidade relacional, desenvolve também as habilidades do pai de perceber o seu filho, de entender os processos, de entender como é que ele pode chegar, como ele pode conduzir determinadas situações, como ele pode lidar com aqueles comportamentos, enfim. E aí a gente vai criando uma infinidade de atividades que para uns funcionam, para outros não vai rolar, né? Por isso que é importante ter sempre muitos caminhos, né? Sobre os objetos, por exemplo, normalmente eu ponho à disposição e eu permito que esse objeto ou esses objetos sejam explorados livremente para saber se essa criança deseja aquele objeto, se ela quer lidar com aquele objeto, ou se aquele objeto está ferindo ela de alguma maneira, porque isso pode acontecer, né? Ela pode ter uma rejeição porque aquilo gera uma desestabilização sensorial, né? Aquilo pode prejudicar o desenvolvimento dela, inclusive. Então é importante ter essa atenção. Olha, Silvana, essa live, esse bate-papo do Sextou está magnífico. Inclusive, tem pessoas comentando: olha, nossa, estão me dando 1000 ideias, vou fazer aqui. Boa tarde, grandes lições de vida. Olha, Silvana, você é maravilhosa, fantástica. Mas eu tenho uma notícia: o Sextou já está chegando, de fato chegou ao fim. Uma pena. É uma pena, não é verdade? Mas se as pessoas quiserem te assistir, seguir todo o seu trabalho, vai lá no Instagram, Silvana Rocco. Olha, Isso. Vão lá no Instagram, meu direct fica sempre disponível para receber mensagens, para a gente trocar, para a gente conversar. Estou sempre à disposição. Eu amo poder falar sobre isso. Para mim é muito gratificante. Eu amo trocar com pais, se me pedir ideias. O que eu posso fazer? Minha situação em casa nesse momento de pandemia é essa. E para além da pandemia, né? O que pode acontecer? Eu dou dicas, compartilho o que eu tenho para compartilhar, que é um conhecimento que não é meu, é um conhecimento que é coletivo, que eu construo no meu encontro com tanta gente maravilhosa, com tantos pacientes incríveis, que eu digo que ele tem que ser sempre compartilhado. Então, estou lá à disposição para poder trocar mais, para de repente, se alguém tiver alguma ideia de alguma live específica, eu posso fazer no meu Instagram sobre algum assunto específico disso que a gente tratou, é só chegar. ai, ótimo, ótimo. Olha, eu sei que seu Instagram vai bombar depois de hoje, mais ainda. Tomara! Que é isso, esse conhecimento tem que ser compartilhado para todas as pessoas. Que bom que você está aqui no Espaço Aprender no Sextou. E você que está aí em casa, depois provavelmente você deve estar se perguntando: o Sextou de hoje aconteceu um pouquinho mais cedo? Isso mesmo, foi um pouquinho mais cedo, mas os próximos acontecerão a partir das 7 horas da noite. Mas teve comentários: Jonathan, o Sextou de hoje vai ficar salvo? Olha, está salvo aí no Facebook para você assistir a qualquer momento do dia. E aproveitando, você que chegou até o final aqui do Sextou, sabe o que você pode receber hoje? Quer dizer, vai receber. Se você correr lá no site do Espaço Aprender, está disponível o certificado dessa live de hoje. Aí, olha, horas complementares. Só você acessar www.espaçoaprendercpp.com.br. Use também o código Espaço Aprender 2020 para o desconto dos cursos Disfunções Sensoriais amanhã com Fernanda Carneiro. Não é isso, Silvana? Isso aí. Isso. Cheguem lá. E também no dia 22, Bases Neuropsicológicas com Emanuele Freitas. Sabe? Olha, muito, muito obrigado, Silvana. Eu que agradeço a oportunidade de poder partilhar esse momento com vocês, que
muitos momentos como esse se repitam nesse sextou maravilhoso, recebendo outras pessoas, que todos possam continuar acompanhando. Valeu mesmo. Silvana, em falar em acompanhar, o pessoal começou a subir aqui vários. Silvana, Silvana, muito obrigado, muito obrigado. Silvana, você é mil. Vou assistir com certeza. E outra, se você perdeu algum sextou, você não perdeu, porque fica tudo salvo, fica tudo registrado, sabe? Aproveita, entra aí no Facebook, compartilha, comenta, joga para o mundo, sabe? Porque esse é o sextou do Espaço Aprender. Muito obrigado. E aproveitando, eu aqui, Jonathan, apresentador, estou sorteando meu livro no domingo. Vai lá no meu Instagram, Jonathan Aguiar, oficial. Comenta lá, 3 amigos, que de fato você pode ganhar. Tá bom? E esse foi o sextou de hoje. Muito obrigado, Silvana. Um beijo para todos que estão em casa. Obrigada.